Prezados amigos, de volta essa semana novamente para falar com vocês a respeito da dependência química, que cada vez mais está transformando muitas pessoas, na sociedade, um problema bem difícil, cada vez mais autorizadas a algum entendimento, ao não entendimento das famílias. Hoje eu vou falar, do que está acontecendo na área da dependência química, simples, na simplicidade. O que está acontecendo é o seguinte: as famílias não estão entendendo, a área da dependência química com toda a intensidade. O porquê? Vejam bem vocês, nós da Fênix, nós estamos trabalhando, estamos internando pessoas, em várias clínicas, e o que está acontecendo? As famílias, elas não entendem que elas também precisam participar de um programa que seja Amor Exigente, Naranão, Alanão e outros programas que tem aí fora na sociedade. E por que eu estou falando isso? Está acontecendo que eles internam os filhos e depois não entendem a doença dos filhos, Já falei em várias palestras que eu dei e dou intensamente em várias clínicas ao nosso redor do Brasil. O que está acontecendo realmente é que vocês têm um doente dentro de casa, um doente que precisa de internação, um doente que precisa de profissionais adequados, que possa resolver o problema do seu filho, com a ajuda dele mesmo e com a ajuda de vocês. O porquê de tudo isso? Eu falei, em outros programas que eu dei, que no YouTube, nos Faces, nos meios de comunicações em geral, eu falei que o dependente químico tem uma química diferente no seu cérebro. É essa química que gera esse vazio. Por isso que ele vai procurar intensamente uma droga que lhe causa um efeito de prazer. Quando a pessoa vem internar, seu filho, seu marido ou a sua própria mulher, eles não entendem que eles precisam também de tratamento, de um tratamento adequado, que eles podem procurar em toda a sociedade, São profissionais da área que podem explicar melhor essa situação que nem nós falamos com eles todos, Então o que acontece? Acontece que o dependente vem para a clínica, O tratamento pela Organização Mundial é 6 meses, mas eles querem tirar em 3 meses. Vejam bem, quando um dependente químico ele chega numa clínica, os primeiros 3 meses é para desintoxicar as fendas sinápticas. Existe um médico, um profissional da área que dá os medicamentos associados para essa desintoxicação. Aí o que acontece? O dependente químico ele se torna vulnerável em 3 meses e pensa que já está em perfeita forma. Não é isso. Por quê? Porque vem daí a síndrome de abstinência demorada, que ela está no subconsciente do indivíduo. E o que acontece? As pessoas tiram as pessoas antes do tratamento, do término de tratamento, e eles chegam aí fora, não trabalhou totalmente em si mesmo, no seu próprio eu, e o que está acontecendo? Muitas recaídas. O porquê? Porque a família vai na conversa do dependente químico, achando que o dependente químico já está favorável à sua saída. O porquê que eu estou falando isso para vocês? Vejam bem, eu vou citar um fato do que aconteceu conosco. Internamos um menino, a mãe queria totalmente interná-lo e nós estamos para isso. Quando o menino completou mais ou menos 2 meses, achou bom tirá-lo novamente.
que o menino achou que o menino já estava forte, sadio, porque as clínicas que nós colocamos são clínicas, né, que têm uma boa alimentação, certo? Que têm profissionais hábitos e de valores que podem produzir efeitos morais, né? Tirar os defeitos de caráter do indivíduo e essas coisas supérfluas todas que tem no dependente químico devido à sua doença. Tira, mas a pessoa ainda sai com a síndrome de abstinência demorada. Quando bate essa síndrome de abstinência demorada, que ele não se trabalhou, certo, nos seus valores emocionais e sentimentais, ele vai buscar o prazer novamente, que é a droga ou o álcool. E fica difícil para trabalhar com um dependente químico nesta área, quando a família não entende. E o porquê que hoje eu estou falando isso? Porque o que está acontecendo de diversas clínicas que nós internamos as pessoas, que as famílias vão pelo que o dependente químico fala, não pelo que os profissionais falam, porque eles não entendem da doença. Por mais que você explica para eles, eles não vão nesses outros grupos sociais procurarem ajuda. E o que acontece? Volta de novo a parafernália dentro de casa. Aí o que acontece? A família tem que internar de novo, cada vez mais gastando, certo? Dinheiro, gastando situações, gastando sua emoção, seus sentimentos e ficando também doentes. O que eu estou tentando explicar? Quando você internar seu filho, deixe ele ficar o tempo necessário dentro da clínica, no qual os profissionais, certo, entendem mais do que vocês nessa situação, porque são profissionais formados. Quando o profissional fala, olha, é melhor deixá-lo mais um tempo aqui, porque ele não está apto para sair lá fora. Ele precisa ter uma reserção. Aí o que acontece? Nessa reserção, certo? Não é 3, 4 dias que você vai avaliar esse menino, se ele está bem ou não. Quem vai avaliar é quando ele voltar para a clínica e nós vamos poder ajudá-lo a entender melhor, em cima de uma programação, certo? Dos remédios que ele está tomando, de que forma ele agiu socialmente aí fora. Então, toda essa situação envolve no programa, envolve na área profissional e na estabilização, certo, do indivíduo. O que está acontecendo? Mais situações. Essa semana veio uma família, certo, trazer um menino para ser internado. O menino primeiro quis conhecer a clínica que nós informamos. Conheceu a clínica e tal, não gostou da clínica. Que disse que a clínica tinha todas as situações favoráveis para ele ficar limpo. Mas ele não gostou. Mas é lógico que ele não gostou. Quem é que gosta de ficar internado? Certo? Só que ele precisa, porque é doente. Só que a família, certo, com dó, passando a mão na cabeça, não internou ele. Levou ele para casa novamente, ele pediu um dinheiro de novo para a família e foi usar a sua droga de preferência, que é o crack. O que aconteceu? Acabou sendo preso, né? Dentro de uns traficantes, né? Eu tenho que manter a minha ética. Aí depois de 2 dias a família ligou, por favor, venha buscá-lo novamente. Acionamos a equipe de resgate foi no local, tá entendendo? Trouxeram o indivíduo dentro da clínica e o indivíduo veio cada vez mais impulsionado ao uso. Teve que ser medicado, teve que ser avaliado, certo? E são essas situações que estão acontecendo no nosso mundo hoje, né? A dependência química, vocês têm que notarem, é uma doença que ela faz parte do cérebro e do corpo todo. O porquê? Os seus neurônios são deflagrados devido à droga, devido ao álcool. E a família não entende, acha que com pouco tempo aquilo vai ser sanado.
Vejam bem só, se o indivíduo usou 5 a 6 anos, o seu cérebro não é o cérebro normal. Gerou uma química diferente em seu cérebro, como gerou uma química diferente no seu corpo todo. Tremedeiras, certo? Surtos psicóticos, né? Síndromes que dá no indivíduo durante o uso das drogas, e depois que ele para, certo? Que ele vem ser internado, ele precisa ser tratado. Isso que a família, passando a mão na cabeça, não entende. Querem tirar o filho o mais rapidamente possível de lá. E é o que está acontecendo em várias clínicas do Brasil todo. O quê? Por quê? Porque as famílias não entendem que o indivíduo é doente, certo? Ele nasceu geneticamente, hereditariamente, com uma doença, certo? Que produz efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais é devido ao uso da droga, da substância cada vez mais poderosas, que estão influenciando o seu cérebro a modificá-lo. Só que a família não entende isso. Por quê? Porque o dependente químico que usa drogas, eles usam pela manipulação para conseguir o dinheiro, né? Essa semana houve também um processo nas redondezas de que um rapaz de 25 anos colocou fogo na própria avó. A avó foi receber 5 mil reais de empréstimos de um banco, né? O gerente parece que emprestou esse dinheiro para ela, e o menino que não tinha dinheiro, sem trabalho, pediu dinheiro para a avó não quis dar, o que ele fez? Ele pegou, acabou colocando fogo na avó. Então, é essa situação que nós estamos tendo, porque a droga está causando, está lesando cada vez mais o cérebro do indivíduo, e a família não está entendendo isso. Porque a família, ela age, mais ou menos, por um amor, está entendendo, negativo. O amor positivo é aquele que fala, filho, você vai se internar porque você precisa se tratar. Você tem uma doença e você precisa se tratar. Pode ser que a família não tenha informações, certo, básicas para entender isso, mas ela precisa ter informações básicas, porque senão ela vai sofrer com o indivíduo. E o indivíduo vai fazer essa família sofrer. Então, o que eu aconselho a vocês? Participem de reuniões aí fora, participem, certo, das reuniões dos profissionais, do que acreditem nos profissionais dessa área. O que eles estão tentando é salvar o garoto. E muitas famílias estão fazendo diferente, estão matando os seus filhos. De que maneira? Ajudando ele a usar cada vez mais drogas. Então tiram ele do ambiente, que o ambiente é um ambiente de reuniões, um ambiente de espiritualidade, não importa o que Deus que ele compreende, né? Existe uma regra no NA que eu gosto muito, é um triângulo. Primeiramente vem Deus, que é o poder superior, que cada um tem sua escolha, depois vem o trabalho, depois vem a vida social, e depois vem a responsabilidade. Esses 3 fatores, esses 3 dogmas, que o indivíduo, quando está usando droga, não entende lá fora. E a família precisa entender isso. Que tem o doente dentro de casa, que ele precisa ser curado. Cura não existe, porque a doença é progressiva, incurável e fatal. Certo? Mas existe o quê? A estabilização. Nessa estabilização é que nós vamos estabilizar o indivíduo para entrar na sociedade, trabalhar, certo? E ter responsabilidade perante a vida social e perante a vida familiar. O porquê de tudo isso? Porque senão ele vai voltar a usar droga novamente. Porque se chegar fora, ele não tiver um trabalho e não tiver nada que fazer, ele vai buscar o prazer de novo. Mesmo que vem com sofrimento, com dor, ele vai buscar o prazer
ao todo novamente. É por isso que, de repente, quando a gente fala muito da Cracolândia, que eu trabalhei um tempo lá, né, que a gente fala muito de várias Cracolândias que em bairros, em cidades aqui perto tem, certo? A gente nota que a pessoa está começando a ficar cada vez mais doente e a família não sabe o que faz e ele pega e fica na rua, certo? Sendo o quê? Sendo prejudicado pela própria doença que ele tem dentro dele. O que vocês precisam entender é que vocês também precisam de ajuda. Ajudando seus filhos, vocês estão sendo ajudados e vocês também precisam de ajuda. E é isso que vocês não entendem. Daí o que acontece? Vejam bem, se vocês não buscarem essa ajuda formal aí fora, de um NA, de um AA, também que o dependente precisa, de um nada não, um amor exigente, vocês vão ter um indivíduo, certo? Que vai dar problemas ocasionalmente novamente. O rapaz, quando sai da clínica, ele já sai formado para não beber e usar mais drogas. Mas, às vezes, a família, por mau entendimento, deixa o indivíduo usar novamente. Onde que ele precisa, depois de 1, 2, 3 meses, precisa ser internado. Vocês têm que entender isto, o que nós falamos aqui, certo? Por quê? Porque vocês também têm que ser trabalhados. De uma maneira que vocês vão buscar esse trabalho em outras entidades. Que é 3 vezes por semana, amor exigente é 3 vezes por semana, o nada não é 3 vezes por semana, o ala não é 3 vezes por semana. Você precisa entender a doença do seu filho, porque você também está doente. Quando você chegar a esse fator comum, o que acontece? Vocês se formam um grupo de pessoas que estudou o problema e vai poder ajudar o indivíduo que está doente. Porque realmente a maioria das famílias estão muito mais doentes do que o próprio indivíduo que já nasceu doente, que nega a doença dele. É isso que vocês precisam entender da melhor forma possível. Espero que essa videoterapia que hoje eu estou passando, ela venha esclarecer vários problemas que está acontecendo na sociedade e que a sociedade não está entendendo. Muitos não estão entendendo. Tem outros que sim, outros que põem seu filho e falam, você vai ter que ficar o tempo adequado, certo? Dentro da comunidade, até você sair e compreender a doença. Mas tira o indivíduo antes. Tira o indivíduo totalmente antes dele se preparar para a recuperação, que é depois de 3 meses que ele se prepara para a recuperação. Porque a doença está tão enclausurada dentro dele, que ele não entende, ele nega a doença ainda. Ele ainda tem seus medos, as suas paranoias. Não é de um dia para o outro que você vai salvar seu filho. Nós podemos ajudar o seu filho com você ajudando também. Com a família ajudando também. Assim, ele vai prosperar e ele vai obter outro universo mental para buscar recuperação. Senão ele vai ficar na mesmice. E essa mesmice vai acabar com ele, gradativamente. Eu tenho pessoas que a gente coloca que tem mais de 35 internações. E as famílias estão gastando horrores. Mas por que não entende isso? É onde que eu chego e falo às vezes comigo mesmo, ou com os profissionais que trabalham ao meu lado. Mas como que a família não entende o que a gente está falando para eles? Que ele não está preparado para sair da clínica? E não está mesmo preparado. Vejam bem, na Espanha são 3 anos de internação. Na Itália são 4 anos de internação. No Brasil é 6 meses. Ou tem o CAPES, que tem em vários bairros, né?
O que eu falo para vocês, certo? É que vocês entendam o que a gente passa para vocês, que é com todo o amor do coração, que vocês compreendam mais essa doença, porque essa doença está virando um pandemônio. Cada vez mais nós recebemos ligações de famílias que estão totalmente destruturadas, devido à droga, devido ao alcoolismo. E cada vez mais está crescente, não está decrescendo, cada vez mais está crescendo. Então, escutem o conselho que esse psicoterapeuta está falando para vocês. Telefone para nós, telefone para outras entidades, não são só as nossas. Busquem-nos para a gente explicar melhor. Entendam que a doença pode matar, e ela mata. Ela mata. E ela mata as outras pessoas também. Começam a compreender isto melhor. Sejam mais inteligentes para resolver esse assunto melindroso que está a área da dependência química. Porque senão vamos ter um caos. Né? O pessoal briga, vamos lutar a favor da maconha. Meu Deus. A pessoa que usa maconha, ela vai usar maconha, depois ela vai usar o crack ou vai usar a cocaína. Há uma mistura, um bolo que faz e que vai entupir as fendas sinápticas do cérebro do indivíduo, que ele vai ficar um louco de sanatório. Então tire o seu filho dessa situação, procurando ajuda. Qualquer coisa, nós estamos sempre presentes, né? Da Fênix, da área da Fênix. Nós temos os nossos telefones, né, no YouTube, na Fênix. Nós temos o nosso telefone nos Faces. Pode nos procurar, o que nós pudermos fazer para vocês, nós vamos fazer, tá entendendo? Qualquer ajuda que obter, nós também oferecemos, certo? Mas o que vocês precisam entender é que essa doença, ela está virando um caos, uma pandemia geral no Brasil todo e cada vez mais forte, certo? Eu fui numa reunião essa semana, num congresso que teve, e tem uma pessoa lá que usou muito tempo chá de fita. Ele fervia esse chá de fita cassete, fervia para beber. Diz que dava uma liga, né? Aí quando eu comecei a conversar com o indivíduo, com a família, eu vi que as pessoas tinham um quadro psicológico totalmente doente, né? E dá pena dessa situação, porque o filho deixou a família totalmente doente. E eles não entendem. Eles estão participando das reuniões, mas não entendem que a química do seu filho também gerou uma química diferente em vocês, nos pais, de uma maneira diferente. Por quê? Age tanto emocionalmente, tantos sentimentos, né, que agravam a nossa vã filosofia psicológica do nosso cérebro, que o que acontece? Acontece que as pessoas não entendem que tem um doente dentro de casa que precisa de um apoio de internação. Porque se ficar na sua casa, esse filho vai lhe causar problemas. Eu falo dessa maneira porque há tantos anos eu trabalho com isso e o que eu estou, de repente, eu estou vendo é só isso. São famílias que perderam, às vezes, dignidade social. Por quê? Porque tem um dependente químico em casa. Se escondem dentro de casa porque não pode sair, porque o vizinho fala muito. Não vão em festas, certo? Porque sabem que tem um filho doente dentro de casa. O filho acabou colocando vocês dentro de uma cadeia, sem grades, uma cadeia psicológica. E vocês mesmo assim, alguns de vocês, né? Não posso generalizar, né? Quem sou eu para querer
né, mudar a cabeça das pessoas. Eu sou apenas uma pessoa que trabalho há muitos anos com isso, né? E eu estou vendo que cada vez está ficando cada vez mais pior, porque é falta de entendimento, falta de sabedoria para lidar com os indivíduos. Espero que o que foi falado hoje, em poucos minutos, né? Espero que vocês gravem, né? Gravem psicologicamente, gravem com sabedoria, certo? E qualquer coisa nos procure. Agradeço também a doutora Laura Fracasso, né? Que essa semana passada, retrasada, ela ganhou, certo? Aquele troféu, muito bom, é de grande valor, foi de grande ensinamento para mim também, quando eu trabalhei no Padre Haroldo, certo? E nós estamos se apoiando um ao outro. Espero que o que eu falei hoje, vocês sintam e refletem e pensam muito bem com o dependente químico que vocês têm dentro de casa. Que a síndrome de abstinência demorada, ela demora às vezes 8 anos para o cérebro do indivíduo voltar ao normal. E é isso que muitas famílias não entendem. Desde já eu agradeço. Se quiserem procurar nós estamos aí para recebê-los de mão aberta, de coração aberto. É só ligar para a Fênix, né? E nós encaminharemos para qualquer clínica mais próximas de vocês ou longe, se quiserem. E é muito obrigado, obrigado aos meus amigos que estão ao meu redor, né, me ajudando também nessa caminhada, que não está sendo fácil, mas a gente tem força para superar. Basta a gente encarar essa doença de frente. Encarando ela de frente, a gente vai conseguir libertar vários meninos e meninas que estão entrando nessa onda, né? Que apenas é uma onda, mas depois vira uma doença tão grave que acaba causando morte, suicídios, certo? Deflagrações de famílias, separações. E é isto que a gente, nesse sentido, trabalha. Muito obrigado a todos. Eu desejo para vocês muitas felicidades e que esse grande poder superior proteja a nós todos. Obrigado.